Olá, tudo bem, Ellen? Tudo bem, Fabrício? Como é que estamos? Tudo bem? Que bom falar contigo de novo. Também fico super feliz aí de estar fazendo essa live, né? Dando continuidade aí sobre a gente Lean. Muito bom, muito bom. Bom papo, um assunto aí que promete bastante variação aí no tema, né? E o grande objetivo nosso é trazer muito valor para todo mundo. Isso aí, exatamente, né? Mostrar aí qual que é a importância do agente Lean, né? Saber que a pessoa pode desenvolver uma carreira optando por essa área, né? E obter grandes frutos aí, né? Dentro do show de fábrica, né? Boa, boa, verdade. No chão de fábrica tem muitas oportunidades aí, para os Isso, engenheiros e para os não engenheiros isso também. aí, perfeitamente. Disse tudo. É isso aí, a turma deve estar entrando aí aos pouquinhos, né? Aham. E legal que a gente também vai deixar depois gravado, quem quiser assistir. Ué, antes, eu queria te falar até uma coisa rapidinho. A gente está conversando um monte de coisa, até acabei de falar contigo e nem lembrei de te falar isso. Desde a última live que a gente fez, a gente tinha colocado a possibilidade de algumas pessoas poderem fazer aí o agente, o treinamento do agente Lean também, se tiver interesse. Isso aí. E se eu não estiver enganado aqui, o pessoal fez uma mudança rapidinha aqui, meio nos 44 aqui do segundo tempo, e a proposta de tanto de quem fez a outra live, já fez contato com a gente, e todo mundo que porventura entrar aqui hoje, vão ter a oportunidade de fazer o treinamento aí numa condição, mas muito especial mesmo. E para ser bem direto ao ponto, essas pessoas vão poder ter um grande bônus que vai deixar esse treinamento somente por R$ 29,90, mas só para quem vê essa live. E quem vê depois vai ter até o próximo sábado aí, no máximo, para decidir. Depois do próximo sábado, a gente não pode mais manter dessa forma. Eu estou falando agora para você, né? Mas vai entrar mais pessoas. E Sim, depois que o pessoal for entrando, a gente reforça no final se for rápido. Tá isso bom? aí. No final, a gente pode reforçar também, né, essa questão do curso, essa oportunidade, né? Uma grande oportunidade de obter o conhecimento aí com um precinho baixo também, né? Boa. Boa, exatamente. A grande ideia é realmente passar o conhecimento para o pessoal e também trazer todo mundo junto com a gente para essa jornada, que não acaba nunca, e sempre é uma boa troca de informação e de experiência que a gente sempre está fazendo e a gente acaba ganhando, né? Vai retroalimentando o sistema do conhecimento um do outro. Isso aí, show de bola. Vamos lá então. Pessoal, assiste aí depois quando entrarem. Vamos falar, vamos direto ao ponto aí, que é importante a gente sempre salientar que. Ah, então, pessoal, assiste Opa. Aí depois quando. Perfeito, manda lá. Tá me ouvindo aí? Deu uma microfonia aqui. Ah, é o delay, é o delay. Então vamos lá, vamos falar então, fazer aquele resumo breve sobre o agente Lean, né, que é importante. Como a live passada não ficou gravada, é importante a galera receber esse resumo, se atualizar e aí a gente parte para a produtividade, tá bom? Então vamos falar aí sobre o que, que é o agente Lean, né, e quais são as peças-chave que ele move dentro do chão de fábrica, né, Fabrício? Pode resumir aí para nós rapidinho? Claro, claro, posso sim. Bem, lembrando que o agente Lean, ele não se trata de um cargo, né, de uma posição, né? Não necessariamente tem a ver com isso, né? Pelo menos nessa data que eu estou falando, não é muito comum, não é visto dessa forma. Se amanhã depois isso mudar e algumas empresas adotarem a nomenclatura do agente como uma posição, uma função mesmo, tá tudo bem, mas é que até então não é usual desse jeito. Mas quando a gente fala aí no agente Lean, nós estamos falando de qualquer profissional, tá? De qualquer área, independente de área de atuação, independente de informação, de qualquer coisa. É lógico que no caso tanto da Hélio como do meu, a gente fala com um público muito específico normalmente, né? São pessoas que são da área de engenharia, né? Que nos seguem, né? No caso da Hélio, tem uma galera bacana que tem essa ligação aí com pessoas que estão estudando, né? Que estão, de repente, fazendo estágio, né? Eu tenho uma turma grande também, que pega um pouquinho dessa galera da L, mas pega muita gente que está trabalhando no mercado,
que já se formou, né, que está buscando aí conhecimento, que busca também utilizar dessa questão aí da melhoria contínua, do Lean, propriamente dito, para ganhar mais conhecimento e também para crescer na carreira. Mas, assim, o agente Lean, como eu disse, é qualquer pessoa, qualquer profissional, né, que vai ser uma figura de transformação. Né? A gente pode até chamar de uma figura de transição. Como o próprio nome já diz, uma figura de transição é o quê? É uma pessoa, né, que de alguma forma ajuda um sistema, um ambiente a se transformar para melhor. Né? Então, é aquela velha história, né? De uma forma simples, é pegar uma pessoa ou uma organização que seja, levá-la do ponto A para o ponto B. Então, é disso que se trata, levá-la do ponto A para o ponto B. Ok. E como que se faz isso? Como está falando do Lean, esse profissional ele vai precisar ter grande conhecimento no que se refere à filosofia Lean, a maneira do Lean de pensar, as boas práticas do Lean, a todas as ferramentas aí que têm eficácia, que são muito utilizadas dentro da filosofia Lean, assim como também conhecer, por que não, né, outras ferramentas ligadas à mentalidade enxuta. Assim como, né, a gente pode também passar por todas as faixas ali do Lean Six Sigma. Você pode fazer um treinamento aí de White Belt, né, depois de Yellow Belt, de Green Belt, de Black Belt, e por que não, no final, tornar-se aí um Master Black Belt. Então, essa eu diria que são, pelo menos eu considero uma espinha dorsal, que é indispensável para quem vai trabalhar aí com Lean e com melhoria contínua, realmente está antenado, está estudando, está sempre aí fazendo uma reciclagem, participando de workshop, seja online ou presencial, quando for oportuno fazer, mas continuamente navegar muito forte entre os livros, né, os treinamentos, a prática disso tudo, para poder cada vez mais conhecer aí o caminho da geração de resultados aí. E esse é o grande papel. Então, agente Lean, o breve resumo, é aquela figura de transição que está ali nas empresas para transformar o ambiente num ambiente cada vez melhor no que se refere a resultados. A começar pelas pessoas, pela motivação das pessoas e pelo conhecimento das pessoas que estão ali dentro daquela organização. É isso aí. Legal, Fabrício. Você falou um ponto muito importante aí da motivação das pessoas, né? E tá ligado à produtividade também, né? Tá diretamente ligado. Então, quanto mais você for aí, né, um líder que incentiva, cativa e motiva a sua equipe, né? Você vai conseguir também melhores resultados, tá? Independente do que for. Então, o reconhecimento também da sua equipe é muito importante, né? E isso tudo tá ligado. Isso tudo é ser agente Lean também. Né? E é muito importante para você conseguir melhor produtividade no futuro, né? Então, você disse tudo aí quando falou em questão de motivar o seu funcionário ou motivar o seu colega de trabalho, né? Então, a gente tem um pessoal aí da educação, se não me engano, o professor Robson está ali. Olá, professor Robson. Então, dentro da educação, o que a gente pode melhorar? Sempre trazer melhores conteúdos, estudar a nossa classe, o que os alunos têm maior dificuldade, pegar esse ponto, né, ir para casa, pensar em como é que você vai resolver o problema dos seus alunos. Então, ser agente Lean não é só estar dentro do chão de fábrica, é isso que o Fabrício quer dizer, né? Eu posso ser um professor e ser um agente Lean ao mesmo tempo, entende? Então, assim, eu posso ser um padeiro também, né, de padaria, e também ser um agente Lean. Ah, eu estou com um maquinário muito antigo, eu não estou conseguindo fabricar pão suficiente para entrega. Então, o que eu tenho que fazer? Investir em tecnologia para conseguir fabricar mais pães, ok? E atender a demanda do meu cliente. Então, assim, ser agente Lean é um amparato de profissões, né? Não é só dentro do chão de fábrica. Então, aí é exemplificando o que o Fabrício acabou de falar para vocês, né? Então, é muito importante que o agente Lean tenha esse pensamento, que é de transformação. Pegar ali, identificar, né, as ineficiências, sejam elas de processos ou sejam elas de pessoas, certo? E trabalhar nesses pontos para obter melhores resultados. Isso aí tudo está aliado à produtividade, que é tema dessa live aqui também. Né, Fabrício? Perfeito, perfeito, exatamente. Falou muito bem. Isso aí. E, enfim, é disso que se trata. E depois, se o pessoal também
tiver interesse em saber mais sobre o tema, é só dar um toque na Ellie aí no direct dela, ou me chamar também. E nos ajudar também, né? Nas próximas lives, tá sanando algum tipo de dúvida e ainda enriquecendo ainda mais o nosso conteúdo. Isso aí, exatamente. Se tiver alguma dúvida que ficou aí no decorrer da live, não quiser perguntar aqui, pode perguntar depois para mim, para o Fabrício. A gente pode resolver isso e depois trazer aqui de modo geral, né, para outras pessoas também aprenderem, né, com as dúvidas aí dos outros, né? Isso é muito importante, a gente aprender, né? E trocar sempre o conhecimento é muito importante, né? É uma filosofia que eu trago aqui no meu perfil, né? A troca de conhecimento, né? E o agente Lean também tem que ser assim. Tem que estar sempre aberto para trocar o conhecimento, porque é só assim que ele consegue crescer também, né? Entender a sua equipe também, né? É um outro ponto aí que o agente Lean precisa ser um cara que converse no individual aí com os seus colegas, né? Isso é muito importante para entender como é que está o ambiente e sempre tornar esse ambiente de trabalho um ambiente legal, né? Um ambiente que a pessoa se sinta motivada em acordar todos os dias e trabalhar. Isso também é ponto chave de produtividade. Eu vou estar sempre, pessoal. O Fabrício vai puxar para o linha, eu vou puxar para a produtividade, tá? Show de bola. Tá sempre falando aqui para vocês o que remete em produtividade, tá? Então, essa questão de conhecer o outro também é muito importante, tá, pessoal? Então, aqui para a gente seguir, como o Fabrício falou, de alguns cursos que ele tem, né, Fabrício? A questão do próprio Agente Lean que você tem. Você também tem outros cursos? Fala aí seus cursos. Sim. Temos vários, tá? A gente trabalha aí desde o 5S, né? Que para mim é uma metodologia, um conceito, uma filosofia, uma ferramenta que é fundamental nessa jornada do agente Lean. Começamos pelo 5S, mas vamos até ferramentas mais avançadas, né? Treinamento de OAE, de produtividade, enfim, de gestão de mudança em específico, ou gestão de transformação também, para dar esse suporte de como conduzir os trabalhos aí com as pessoas, entendendo que cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem um jeitão ali de funcionar. Ter essa visão é muito importante. Porque uma coisa que eu falo muito, né, para alguns pode soar como disruptivo, eu acho que, para mim, soa muito mais como a realidade do momento, falando a coisa como ela realmente é, que é justamente assim. Eu diria que entre os resultados, né, e as ferramentas, e as pessoas também, tem uma lacuna muito grande de coisas que não são faladas. E lógico que as pessoas não falam, por várias razões. Elas não falam, porque às vezes elas não estudam nisso, não sou especialista nisso. E é ruim também você falar de algo que você não tem propriedade, né? Fica ruim. E é super compreensível. Mas, por exemplo, eu posso conhecer uma série de ferramentas e não consigo obter resultado. E por que isso acontece? Na verdade, isso é muito comum, tá? Na verdade, isso é mais comum não ter resultado que ter. Até para ser bem sincero. Né? Não é tranquilo, não. É só eu aprender que eu vou lá e faço. Não é bem assim que funciona. Até porque existe um conjunto de conhecimento que a gente precisa ter, que eu diria que é uma espinha dorsal, que a gente pode explanar muito melhor isso em outro momento, porque aqui nós estamos falando de uma parte importantíssima e relevante para a gente. Mas, que é justamente o quê? É entender qual é essa espinha dorsal, para na hora da coisa acontecer, a gente saber o que a gente vai usar mais, o que a gente vai usar menos, por que eu vou de um lado, por que eu não vou do outro, por que às vezes eu tenho que ser lento, muitas vezes eu preciso ser lento para ser rápido de repente, e com pessoas, inevitavelmente, eu diria que a gente precisa ser lento, na grande maioria das vezes, o que é óbvio para mim, para ele, pode não ser para um monte de gente. Então, a gente tem que ter essa paciência para ajudar e para compreender. Quanto mais eu compreendo, mais amplia a minha capacidade de agregar valor. Eu acho que isso é uma coisa que, com certeza, a maioria das pessoas tende a concordar. Então, só que daí tem um lado da paciência, né? E é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. No meu caso específico, eu já sei que a Ellen sabe disso. Eu já falo para ela há algum tempo isso. O que eu fiz para que eu pudesse melhorar essa minha capacidade de interpretar as coisas e de ajudar melhor as pessoas. Eu comecei a fazer meditação. Por quê? É uma coisa que eu era totalmente avesso, que eu, sei lá, nem achava que era uma coisa que podia ter alguma relevância para agregar para mim, mas de fato agregou. Então eu comecei a fazer meditação e eu vi que o autocontrole, a capacidade de perceber a minha respiração, coisas que podem parecer banais para muitas pessoas, potencializou a minha capacidade.
de perceber melhor, de ajudar, de respirar, de ser muito mais assertivo. E aí a gente consegue ajudar. E muitas vezes a gente não faz grandes coisas não, tá? Por mais que tenha muito conhecimento envolvido, eu estou falando só de ouvir as pessoas, de compreender e de compilar as informações de uma forma organizada que faça sentido para o resultado ser melhor. É isso aí. Isso é uma verdade mesmo, Fabrício. E outra, né? Um ponto importante aí, você está levando para as pessoas, né? Outro ponto importante, para você pegar todo esse compilado de ferramentas que você disse que você tem e saber aplicar essas ferramentas, você precisa entender o processo. Entender o seu processo produtivo, independente do que seja esse processo produtivo, né? Eu falei aí em relação a uma sala de aula, entender como é que é o funcionamento dos seus alunos. Você entrega uma matéria diferente para eles e tem a percepção, né? Se todos eles tirarem uma nota de média para baixo, quer dizer que há uma dificuldade ali, precisa ser trabalhado ou retrabalhado de uma forma diferente. Já dentro de um chão de fábrica, eu preciso entender todo o meu fluxo de produção, certo? Todo o meu mapeamento de processo para saber exatamente onde é que estão minhas ineficiências, né? Isso aí você consegue como? Acompanhando seus indicadores, indicadores de desempenho, tá? Não é só lá indicador de... Bom, o de refúgio também é, eu acredito que a gente pode generalizar, né? Todos os indicadores, em tese, são indicadores de desempenho e cada um está ligado a um tipo específico de análise, né? Então, você consegue identificar ali o problema no teu chão de fábrica e, bom, a ferramenta X é boa para isso, certo? Então, se eu estou tendo aí um descontrole na minha produção, o que, que eu preciso? Será que os 5S me ajuda? Vai olhar o que, que é o 5S. Será que o PDCA me ajuda? Vai olhar o que, que o PDCA te diz. O PDCA associado a um SDCA, será que eu vou ter realmente um controle mais robusto? Bom, outras dicas que o Fabrício deu, que foi ler livros, a dica que eu te dou é, vá atrás lá no Google de cases. Cases são muito importantes para você entender o que aconteceu numa outra empresa, que é um problema semelhante ao que está acontecendo na minha, certo? E quais foram as ferramentas que eles utilizaram. Tá aí outra dica muito importante, né? A questão da pesquisa. O agente Lean também precisa ser um cara curioso e pesquisador. Dar uma olhadinha no que já aconteceu por aí no mercado e atribuir, então, a resolução para a sua fábrica. Então, não é só se conhecer, isso é muito importante. Autoconhecimento é muito importante, até para as questões de produtividade. Mas conhecer o seu processo também é algo que tem que estar andando junto aí. Então, é autoconhecimento e conhecimento do seu processo, seja ele qual for, né? Se eu sou um professor, é na minha sala. Se eu sou lá um dono de padaria, é como é que funciona todo o meu processo, até a venda lá para o cliente. E se eu estou realmente no chão de fábrica, fabricação mesmo de peças, como é que é, então, o meu processo ao longo aí, né, até ser fabricado tudo e vendido também. Beleza, Fabrício? Para complementar aí também, isso... você complementar. Dá uns pitacos aí, né? Muito bom, muito bom. E aí, não sei, eu acho que a gente pode avançar aí, a princípio, aí, por toda essa bela introdução que a gente conseguiu fazer junto aí, a gente pode avançar para o conceito de produtividade para a gente desbravar. Qual que é realmente essa ligação do agente Lean, do Lean, com a produtividade? E só reforçando uma coisa, a gente falava muito antes, né? Filosofia, Lean Manufacturing. E praticamente hoje, apesar de ser engenheiro, tudo, de formação pelo menos, a gente tem cada vez mais utilizado a palavra manufacturing menos. Porque a gente está falando só do Lean, só do enxuto. Até porque a abrangência de atuar em diversos segmentos é muito ampla. E nesse caso, eu me refiro até mesmo aos engenheiros, que podem atuar em qualquer área, né, com o objetivo, né, se for esse o foco dele, de ampliar a produtividade. E aí podemos começar a falar do conceito de produtividade. Sim, sim. Produtividade, para resumir assim, bem rápido, né? Bem rapidamente, é sempre fazer mais com menos, né, pessoal? Sempre fazer mais com menos. Como é que eu posso fazer isso, tá? Dentro de um chão de fábrica, então, você tem que novamente estudar o seu processo, entender o seu processo, ver ali, agora não é mais a ineficiência, tá? Ineficiência é quando eu quero trabalhar isso para obter aí, então, resposta a problemas que estão acontecendo. Em relação à produtividade, eu quero fabricar muito mais
com menos quantidade de materiais. A gente pode pensar assim. Então, você pode selecionar aí uma equipe, né, para trabalhar, então, no desenvolvimento de materiais, ou então desenvolvimento de fornecedores, tá? Então, você pode trabalhar, por exemplo, numa matéria-prima mais cara, só que ela te dê maior qualidade, maior resistência na hora da fabricação do seu produto. Então, quando você vender uma peça para aquele cliente, essa peça não vai quebrar com tanta facilidade. E isso é obter uma boa produtividade dentro da fábrica, tá? E é aquilo, o fazer mais sempre com menos é redução de custo, pessoal. A partir do momento que a gente trabalha aí fornecedores, eu estou reduzindo, então, o meu custo de fabricação, certo? Numa simples negociação de contrato, antes eu pagava R$ 2 por parafuso, agora eu estou pagando R$ 1,50, isso já é ser produtivo dentro do chão de fábrica, tá? Então, pense assim, produtividade é sempre fazer mais com menos, só que sempre é preciso ser feito com qualidade também. Esse é sempre um ponto que eu vou fazer questão de trazer aqui. Quando eu voltar a trabalhar também, é um ponto que eu sempre vou carregar, é um ponto meu. Tem que ter qualidade. Aprendi isso também na URGS, os professores sempre falam, mas não adianta você produzir e não produzir com qualidade. Você acaba gerando refúgio, que é outra coisa. Mas a ideia é basicamente essa. Quer falar mais alguma coisinha aí, Fabrício? Olha, tá muito bem falado. Acho que não teria nada a acrescentar. Você falou muito bem. Se fosse para me falar, eu seria repetitivo, dizendo que produtividade é o que você falou. É a Verdade. capacidade de utilizar cada vez melhor os recursos e também baixando o tempo daquilo que está sendo feito. A única coisa que eu diria falando só do entorno, é que assim, as pessoas às vezes confundem produtividade com produção. E usam, às vezes, a palavra produtividade quando estão se referindo à produção. É. E, na verdade, são coisas diferentes. A produção é bem objetiva, né? Ela tem uma relação muito direta assim, com o volume, né? Com a quantidade, o que eu fiz, né? O que eu deveria fazer e quanto eu fiz em relação ao que eu deveria fazer. Então, eu tinha que fazer 10, fiz 8, então foi 80% efetivo em relação à produção. É bem direto assim. Estou falando do número. A produtividade, a Ellie citou algo muito importante que é a qualidade, e ela depende muito do segmento, mas normalmente ela vai ser um indicador mãe, vamos dizer assim, o principal, cheio de perninhas para outros indicadores. Então, qualidade, como a Ellie disse, é um exemplo, custo é um outro exemplo, tempo pode ser um outro exemplo. A gente pode conectar outros indicadores que são utilizados até em outros departamentos, por exemplo, em recursos humanos, fala muito a lei de absenteísmo, né, de alguns aspectos importantes de cada pessoa. Então, se a gente pegar todo esse entorno, a produtividade ela acaba sendo um produto, né, da multiplicação de vários indicadores, de vários subindicadores que, na verdade, estão conectados com a produtividade. Então, às vezes vai muito bem, você faz o volume certinho, mas você não é produtivo ou não é 100% daquilo que você poderia ser. Um exemplo muito clássico que é utilizado nas empresas, falar só de uma ferramenta, que é o OE. E o OE, ele fala da eficiência global de equipamento. Então, ele serve para medir justamente a eficiência global dos equipamentos. Basicamente, eu estou falando da disponibilidade da máquina, o tempo que tem para trabalhar, da performance, como que eu performo naquele tempo diante do que era possível, e a qualidade, como a Ellen disse. Então, se eu for 100% em tudo, eu vou ter um alto nível. É lógico que eu posso fazer o volume perfeito, certinho, bater a meta, mas qualidade vai ser 90%. Então, daí o produto dessa conta, ele vai estar abaixo. E dependendo da minha meta, eu vou ter que entrar lá com PDCA, com SDCA, como a Ellen disse, para fazer alguma melhoria em torno daquilo, para mim ver por que eu não atingi aquela diferença, trabalhar para que ela aconteça. Aí entra a expertise do agente. Exato, é isso aí, Fabrício. Tem que enxergar, né? O OEE vai te dar ali, então, um aparato, né, de carga máquina que você tem, você vai poder aí programar e dimensionar de acordo com o seu plano mestre também, né? O que você precisa produzir naquele mês e o número de horas que você tem disponível de máquina, como é que você vai aí programar essas máquinas para alcançar a entrega e alcançar a demanda do seu cliente, né? Então é muito importante. O OEE é o cara que te diz
realmente se você vai conseguir cumprir seu plano mestre ou não, né, Fabrício? Esse aí é o que te diz. Perfeito, perfeito. E aquilo, né? Se eu tenho o indicador certo, eu consigo atuar de forma efetiva, né? Ainda mais tendo as habilidades que a gente não tem, por exemplo. Exatamente, isso aí. Tem que saber o que, que o indicador te diz, programar muito bem ali sua carga máquina, né? E garantir com que esse planejamento aconteça, né? Para garantir, foi o que o Fabrício falou. Ah, você tem toda a visão do processo, você sabe quais são as ferramentas agora que você tem que utilizar. E essa questão que você fala assim, ah, eu posso fabricar tudo certinho, tudo direitinho, e mesmo assim não ser 100%. Por quê? Porque você ainda está trabalhando em cima do mesmo custo, tá? Você não reduziu nenhum custo, você está fabricando tudo bonitinho, tudo direitinho, só que o custo por peça ainda está o mesmo. Como é que você faz para reduzir isso? Isso é a produtividade. Trabalha com fornecedores. Uma simples negociação de contrato já te dá isso, foi o que eu falei, né? Então vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir, que a live está muito boa. Tô gostando do papo. Boa, boa. E aí, Hélio, aquela história. Como que o agente Lean vai ajudar na produtividade de qualquer negócio? Seja no chão de fábrica, seja no administrativo, em qualquer segmento. Talvez seja a grande pergunta, né? Como que ele interfere nisso? Como que ele ajuda realmente os negócios a serem melhores através dos conceitos e ferramentas ligadas aí à filosofia ali e como que ele põe isso para rodar? Como que ele faz isso de fato ali acontecer? Seja porque tem um problema ou seja porque simplesmente a gente vai fazer melhoria contínua a partir de um padrão que já existe. Essa é uma pergunta. A gente faz para nós dois aqui, E respondemos juntos. uma pergunta boa. Bom, primeira coisa é o planejamento, né? A gente precisa analisar aí o nosso processo e fazer um planejamento de como eu consigo melhorar isso, tá? Claro que eu já aprendi aí com o professor meu de que planejamento sempre foi feito para dar errado, né? Porque a gente sempre tem que mudar alguma coisinha ou outra, nada acontece exatamente como a gente programou, tá? E daí que tá então a expertise, como o Fabrício disse, que é saber então conhecer aí, né, as ferramentas para tentar voltar para o nosso planejamento. Mas a primeira ideia é fazer um planejamento aí da tua produção e tentar seguir esse planejamento até o final, tá? Essa é a primeira coisa, Perfeito, digamos assim. perfeito. Mais algo aí para complementar, para eu ter novas ideias. Boa. Ué, e aí eu vou falar uma coisa assim. Depois eu não sei se vai dar para acontecer isso ou não. Na hora que a gente for editar esse vídeo aqui, você vai salvar, depois que você salvar, você vai editar para subir no YouTube, né? E em outros lugares também. Esse é o momento que o editor vai pôr um gatinho aqui falando do pulo do gato. Então o editor vai pôr nesse momento. Estou Tá. lembrando ele aqui. Então o pulo do gato é o seguinte. Um grande pulo do gato. Você falou bem. O planejamento ele é fundamental, porque ele é um norte. E assim, quando eu penso em planejamento, eu penso como começar qualquer coisa. Ele vai ser o grande direcionador da onde nós temos que ir. A gente fala muito no termo norte verdadeiro, né? Qual a direção que eu vou seguir? Então, eu tenho que saber onde eu quero chegar para me construir esse caminho mentalmente, né? Esboçar isso diante de um plano. Por isso que os negócios hoje têm plano de negócio, né? Tem plano de ação, tudo está em torno de alguma forma do planejamento, seja para resolver problema, seja para começar algo do zero. Mas eu Exato. diria assim, toda meta que a gente vai trabalhar em qualquer empresa, em qualquer organização, ela precisa ser desenvolvida do ponto de vista técnico, e não do ponto de vista sentimental. Né? Eu não posso falar assim, eu quero tal coisa porque eu quero, eu acho bonito, tem que ser assim. Não, tem que ser técnico. Né? E o técnico, ele é muito direto da seguinte forma. O que temos que fazer? O que o mercado faz? Como que nós vamos nos posicionar? A gente faz 10 unidades no produto hoje. Será que não poderíamos fazer 15? E eu acho que eu já falei na outra live, isso vou até recapitular. Eu estava numa empresa recente, né, eles faziam 500 unidades de um produto. Né? Eu estava fazendo um treinamento com o pessoal lá, e quando eu cheguei para lá, andei na fábrica, olhei tudo assim, é lógico que foi pelo feeling, pela expertise que a gente tem. Não quer dizer que eu estava certo também, mas como a gente tem o olhar muito treinado para enxergar desperdício, que é uma das grandes sacadas aí do livro também, é você, talvez a principal delas, é saber enxergar os desperdícios, principalmente naquela segmentação lá sugerida por Taishi Ono, da Toyota.
realmente tende a funcionar muito bem. Então, assim, eu falei, olha, vocês fazem 500, mas eu acho que vocês fazem 600. É lógico que naquele momento era um achismo. E o pessoal, Sim. não, você está ficando maluco, não dá para fazer isso. Ah, vamos entender. E no treinamento, eu falei para o pessoal assim, pessoal, sabe por que você não faz em 600 e só faz em 500? É lógico que eu já me colocava como parte daquele time ali. E todo mundo falou um monte de coisa que realmente era bem relevante. Todas elas muito relevantes. Se a gente fosse listar todas elas e atacasse todas elas, era provável que a produtividade aumentaria e automaticamente chegaríamos ao número maior de produção de 500 para 600. Mas eu falei, beleza, mas vamos resumir tudo que vocês falaram aí mais ainda? Vamos encurtar a nossa conversa? Ah, vamos, mas qual que seria o motivo? Como que seria possível encurtar essa conversa? Eu diria, a gente não faz 600 porque a gente não sabe. Então, os caras estão lá longe desse tamanho. Como assim? A gente não sabe e tal. Não, a gente não sabe, porque se a gente soubesse, a gente já estaria fazendo. Então, o que acontece agora? É pegar tudo que vocês falaram aqui agora, vamos organizar essas informações, fazer um plano de ação, como ele disse agora aí, organizar essas ideias, ver o que faz mais sentido. Vamos pensar do mais barato e mais rápido para o mais caro e mais demorado, pensando que aqui é uma matriz, né? Então, quanto mais pertinho aqui desse ponto, mais barato e mais rápido, quanto mais longe, mais demorado, e lá em cima, mais longe, mais caro. Então, aqui é o custo, aqui é o tempo, né? Daqui é mais caro. Então, a gente trabalha daqui para cá. Essa é a ideia. Então, a gente fez isso. E trabalha um monte de coisas ali, talvez as questões mais dorsais. Olha, eu estou para dizer que a regra de Pareto funciona muito bem. Nós fizemos no máximo 20% daquilo que eu falou. E já chegamos bem perto. Em torno de 580, em alguns momentos até 600. Não estabilizou ali perto dos 600 ainda, mas assim, já ficou bem acima do que era. Sim. O que mostra uma resposta bem rápida para aquilo que era realmente uma ideia. Então, só para trazer um contexto de um tema real, falei da ideia, não falei empresa, não falei o produto, mas Claro. já dá para entender. Já dá para entender um número, mais ou menos. E o fato de falar isso. Só contratos de confidencialidade, né, Fabrício? Claro. Às vezes dá para falar, dessa vez ainda não dá muito. Mas beleza. Então, isso aconteceu. Eu estou falando assim, de novembro para cá. Não faz tanto tempo assim que eu estou trabalhando nesse projeto. Sim. Ok. Então, foi isso que de fato aconteceu. Agora, qual que é a grande sacada? Pensamos na coisa certa, valorizamos o time, fizemos que o clima ficasse melhor, todo mundo contribuiu. E quando todo mundo começa a contribuir, o que acontece? É a ideia de todos. Não é o Fabrício, nem pode ser, nem deve ser. É uma ideia de todos. Ah, tem um líder, tem alguém à frente, tudo bem, está organizado, precisa de uma hierarquia, tudo isso é importante. E tem que ter mesmo. Só que o que fez acontecer foi a humildade psicológica para atuar ali naquela questão. E isso que de fato rodou. Final das contas, sabe o que aconteceu? O aprendizado de todo mundo foi ampliado, porque a gente valorizou essa questão do conhecimento. É o que eu sempre falo. A gente valorizou a inteligência colaborativa. E isso, de fato, tem acontecido. E agora, como esse resultado aconteceu, a gente tem ele como exemplo para poder falar de outras coisas. Olha, lembra que a gente falou aqui do assunto? Olha, a gente fala para os mais jovens, olha o rolê que a gente deu, olha a baita da volta que a gente deu para fazer isso. Então, os caras falam, puta, realmente deu. Então, é a mesma coisa, gente. Inclusive, esse assunto agora é até mais fácil. É só a gente fazer um plano, tal, pensar, olhar, de repente mapear alguma coisa melhor, algum detalhe, e a coisa acontece. Então foi uma experiência bem bacana, assim, que eu uso ela como um case recente para falar de, sabe, de ser disruptivo na forma de fazer as coisas para que o resultado seja melhor. Não é só a quantidade, é a qualidade, né? Detalhe, ninguém trabalhou de forma mais alucinada por causa disso. A gente só organizou a forma de fazer. E eliminou coisa que não fazia sentido. Show de bola. Isso aí foi feito, então, com o famoso brainstorming, né, Fabrício? Brainstorming aí juntou todo mundo, né, de todos os níveis aí da organização. Isso que o agente Lean também tem que ter em mente, né? Eu não posso trabalhar as informações só aqui com as lideranças. Eu preciso levar todas as informações para todo mundo, que é o gestão por processos que a gente fala, né? E na hora de resolver um problema, ou no caso, buscar a melhoria, que foi o que você disse aí no exemplo, a primeira ferramenta que a gente usa é a brainstorming. É junta todo mundo numa reunião simples, as pessoas dão as ideias delas, certo?
E foi o que você falou, aproxima a equipe, motiva todos, não é só a ideia do Fabrício, não é só a ideia da Ellen, e todo mundo vê aí o processo evoluindo ao longo do tempo, né? Isso aí faz parte da produtividade, pessoal. Reunir todo mundo e buscar a colaboração de todos para que a gente consiga melhores resultados. Como é que eu faço isso? Reunião de brainstorming, que é simplesmente jogar várias ideias que a gente tem em cima de um tópico central, certo? Para chegar então a uma conclusão, ou chegar então a uma linha de resolução, certo? No caso do Fabrício, aí eles conseguiram uma média de 580, às vezes 600, uma variação, mas estavam fazendo além do que faziam, né? Era sempre acima de 500 peças. Então, basicamente, é a colaboração da equipe aí, né? E aí, eu não sei, é uma pergunta que eu faço. Vocês investiram em algum maquinário, alguma coisa, ou não precisam investir em nada? Fizeram alguma manutenção preditiva, corretiva, enfim, nada, nada. Simplesmente ideias de programação, talvez, né? Aí sou eu cutucando o processo. Perfeito que você falou. Então, e detalhe, não, e parece, isso que você está falando aí, parece que você estava lá, até. Foi realmente isso. Eu acabei de falar aqui da questão, né, do gráficozinho, que aqui é custo e aqui é tempo. E daí é o seguinte, se eu ficar aqui, ó, eu estou com alto custo e demoro muito. E aqui eu estou com baixo custo e vou mais rápido. Né? Tiro curto, ó, tiro curto. Beleza, foi o que aconteceu. A gente só olhou para os 7 desperdícios. E os 7 desperdícios, o que foi mais relevante? A maneira que o estoque era organizado, foi um ponto. Foi talvez o ponto crucial. A maneira como o estoque era organizado e a maneira que o trabalho era realizado. A maneira da máquina trabalhar, que tinha 4 máquinas envolvidas, continuou sendo a mesma. Na verdade, nós saímos de 4 máquinas para 2. Ou seja, reduzimos o recurso. Sim. Tá? Ou seja, eu fazia 500 com 4 e comecei a fazer 600 com 2. Gerou uma folga Olha que coisa. Absurdo. Não, mas assim, para eles que estavam ali, isso não era enxergado, não era visto. A olho nu você não percebia. Por quê? Porque quando a gente não está trabalhando a nossa mente, o lado criativo, fazendo coisas diferentes, sendo disruptivo, trocando uma ideia, tendo uma live, essas coisas, a gente fica muito no piloto automático. E daí fica com a mente preguiçosa, não enxerga. E daí, tanto quando eu falei isso a primeira vez, é que para mim era muito óbvio, né? O pessoal quase bateu em mim na época, ficou bravo. Não, você tá ficando louco, não dá pra fazer isso e tal. E olha, e confesso, humano que sou, por algum momento esses caras até me balançaram. Eu falei, será que eu falo bobagem mesmo? Olhei, revi. E no final, não. No final, fazia muito sentido. Não, gente, faz sentido. E daí a gente foi lá e fez de fato assim a coisa acontecer. Então, assim, não teve investimento significativo. Teve só uma modelação na forma de trabalhar. E daí agora, como hoje eu estou super afim, dá muito trabalho para o editor, o segundo pulo do gato, que é o seguinte, imagina só, tem um mapeamento, eu mapeio o processo para compreender, olhando desperdício, olhando tudo que tem que olhar. E mapeamento significa muitas vezes, segunda questão, conversar com as pessoas, entender o ponto de vista delas, e a terceira, que reforça esse segundo pulo do gato aí, ela se trata de verificar se o que você mapeou, o que você enxergou, que as pessoas falaram, como isso de fato acontece na prática. Olha a conexão disso. E daí você vai ter, vamos dizer assim, boas informações, uma série de subsídios que vão te dar recursos para pensar melhor sobre as coisas. Então, imagina só, eu e você estamos numa empresa que a gente nunca foi na vida, fizemos essa questão rodar, enxergamos, e daí a gente foi lá e teve tempo para fazer as análises certinhas. Provavelmente, mesmo sem conhecimento do processo em si, só com a habilidade de um agente sendo engenheiros ainda, que ajuda muito mais, entendendo dinâmica de processo, a gente vai pegar e vai falar assim, nossa, daqui é só encurtar esse espaço aqui, reduzir tal coisa, fazer isso, tal. A gente começa a brincar no layout, né, fazer aquelas coisas, uma pessoa aqui, outra dali, descobre formas diferentes de fazer aquilo melhor. E daí aí é onde que eu agrego na produtividade. Né? E produtividade, no final das contas, é o quê? É justamente isso. Eu reduzo o recurso, eu amplio o intelectual das pessoas, porque eu possibilito elas pensarem melhor sobre as coisas, e tudo isso tem uma dinâmica melhor. E um detalhe, tá? Nem sei se dá para chamar de terceiro pulo do gato, mas se o editor for generoso, ele coloca para mim. É o seguinte, o terceiro pulo do gato é sobre o brainstorming que você citou. Muito bom.
a gente está muito atrasado. Isso que é legal. Você falou do brainstorm, é verdade. O brainstorm é o seguinte: é um brainstorm que ele é muito mais assim, uma sala, trocar ideias, listar aquelas coisas todas que faz parte do processo. Tem várias maneiras de fazer o brainstorm hoje, né, que são bem relevantes. E esse brainstorm, ele envolve conversas individuais, ele envolve dar a possibilidade das pessoas pensarem sobre o tema com mais calma, por um período maior, uma semana e meia, às vezes até mais tempo, dependendo do projeto. E daí as ideias vão fluindo. Dá tempo de elas pensarem no que elas quiserem, quer faça sentido, quer não faça sentido. O importante é pensar. Porque, só para reforçar um ponto-chave do brainstorm, pensar coisas que aparentemente não tem nada a ver é muito importante para chegar nas coisas que podem resolver o problema. Isso aí. Tem um exemplo para isso, hein? Um exemplo bem conhecido, né? Fabricação aí de tubinhos de pasta de dente, por exemplo. Ou também se funciona para potes de shampoo, também funciona. Tava tendo problema no final lá da linha, chegando. Vamos usar então a pasta de dente que é a mais comum, tá? Chegando vazia. Ah, como é que tá chegando vazio? A máquina tá programada. Tem tantos segundos o teu líquido ali de creme dental e enche o tubinho, ele passa na esteira e vai embora. Como é que tá chegando lá no final da linha a pasta de creme dental vazia? Cara, um operador de chão de fábrica, ele teve uma ideia, que é aquilo que você falou, da criatividade, que é muito importante. Ele teve uma ideia de colocar um ventilador em cima da posição aqui do posto dele, da esteira, e os tubinhos vazios começavam a cair fora da esteira, tá? E aí, sim, ficou percebido que estava totalmente desregulado o processo, a máquina não estava alinhada, tá? Então tinha uma defasagem ali em relação à posição do tubo na hora de abastecer, né? Então, cara, isso aí, esse exemplo é justamente o que você está falando. É uma ideia fora da curva, o cara está sendo criativo, algo que surgiu aí ou não, mas é de um brainstorming individual, certo? E ele conseguiu resolver, identificar o problema. Não resolver, né? Resolver a gente resolve depois. Aí vai lá e faz uma manutenção corretiva na máquina, ajusta a posição, certo? De injeção ali do líquido, mas fora isso, ele encontrou o problema. Uma ideia criativa que ele teve. Então, esse é um exemplo bem básico aí que acontece pelos corredores da engenharia de produção, pode ser atribuído a qualquer tipo de pote, né? Pode ser pote de shampoo também, enfim. E tem tudo a ver com o que você está dizendo aí, né, cara? Muito bom. Essa história é fantástica. Eu sempre tenho oportunidade, eu conto ela. E Wélio, você me lembrou de uma coisa bem legal com essa história aí. Eu tenho um negócio muito assim, né? Do simples. Acho que o simples é o bom e não tem nada mais sofisticado do que o simples, na minha opinião, né? E nada de errado quem pensa diferente também, tá certo? Mas olha, é muito. Eu uso uma técnica que eu vou falar para vocês aqui agora que ela funciona muito bem, que é a técnica do jardim de infância. Anota aí. Ó, técnica do jardim de infância. Aqui, hein? Daí você fala assim, pô, Fábio, mas técnica do jardim de infância? Como assim? Pô, já tem mais de estamos aí já fazendo engenharia, sei lá o quê. Mas como que esse negócio aí? Olha, isso para mim é uma das coisas que mais gera resultado. E quando eu comecei a fazer, eu fui testando e falei, gera, o que é que gera? Não. Que é o seguinte, explicar qualquer coisa, por mais lúdica que essa explicação possa ser, mas fazendo uma analogia, como se estivesse explicando no jardim de infância. Então, olha só que interessante. Eu ministrei um treinamento, se eu não me engano, foi quarta-feira. Não, quarta não. Desculpa, segunda-feira. Segunda-feira dessa semana. Nós estamos aqui. Né? Há 5 dias atrás. Isso aí. Legal. Estou lá fazendo um treinamento. Era um treinamento de integração de um grupo de pessoas que entraram na empresa. E eles precisavam fazer aí um treinamento 5S, principalmente 5S, mas ter uma visão mais aberta do que era o Lean e tal, para poderem entrar na empresa e já começar a colocar todo mundo ali na mesma página e tal. Ok. E daí eu explico. E assim, eu costumo explicar de uma forma muito lúdica, eu acho que funciona bem, sem enfeitar muito, sendo bem objetivo, bem tranquilo, bem ponderado, coisas que acho que são relevantes para o aprendizado. Valorizando o máximo a didática, a interação das pessoas, a participação como um todo.
percebendo se está realmente fazendo os olhos brilharem, a atenção das pessoas. Tudo isso vai estar na frente ali. Ok. E aí, estou falando lá, e eu falei, pessoal, vocês entenderam? Aparentemente ele tinha entendido. Eu até acho que realmente eles entenderam. Ah, entendemos, tal, legal. Beleza. Falei, então tá. Vocês gostariam de saber como que eu explicaria esse mesmo assunto do jardim de infância? Daí eu perguntei para eles. Ah, eu queria ver. Olha, sem mentir, ó, foi uma coisa muito interessante. E fazia tempo que eu não via essa reação das pessoas. Só de eu ter falado isso, eu nem tinha falado nada. Falei, vocês gostariam que eu explicasse para vocês de uma forma diferente, como eu explicaria no jardim de infância? Sem mentira, o olhar das pessoas na hora brilhava. Assim. Que com certeza a maioria ali devia ter ou filho já, ou sobrinho, ou conviver com uma criança assim. Você vê que as pessoas na hora falando, eu quero saber como é que é. Na hora, todo mundo assim. Despertou. Nossa, que legal, né? Na hora. Eu falei, pô, interessante. Então tá, então eu vou explicar para você. E era um ponto lá do 5S. Então, como foi um pouquinho extenso, eu vou dar um exemplo só do primeiro S. O primeiro S, a gente fala ali do senso de utilização, ou seja, separar aquilo que de fato eu preciso, né, daquilo que eu não preciso. Que pode ser algo que não tenha valor, que eu vou ter que descartar, ou algo até bom, mas que não serve para mim, ou algo que tem excesso. Ok. E daí eu fiz analogia com eles. Eu falei, então tá bom. Imagina o tio Fabrício entrando na sala do jardim, né? Eu abro a porta, as crianças já estão lá, crianças de no máximo 5 anos de idade, e eu chego lá, as crianças conversando, aquela baguncinha que as crianças fazem mesmo, e eu chego lá e quando eu chego na frente, as crianças já me conhecem, né? Eu já fico um pouquinho mais assim, mais quietinhas, olhando para mim, e eu falo assim, olá, turminha, tudo bem? O tio Fabrício está aqui. Boa tarde para vocês. Das crianças já. Boa tarde, tio. Né, aquela história. Então, olha, hoje o tio vai falar de um conceito para vocês. Você lembra que a gente falou do 5S? Lembra? Então, agora vamos lá. Por que o 5S é importante? Né? Porque ele ajuda a gente a organizar melhor o ambiente, ajuda a gente a fazer as coisas de uma forma muito mais fluida, né? E fica melhor. Tá, vamos falar só do primeiro S hoje? Você lembra o conceito do primeiro S? O primeiro S é a gente ter no nosso dia a dia ali, somente aquilo que a gente precisa. Se a gente tiver muitas coisas ali, que a gente nem vai usar, uma mochila em cima da mesa, uma coisa desse tipo, vai atrapalhar o coleguinha. E o coleguinha não vai conseguir estudar direito, vai ficar sem espaço. Então a gente tem que ter esse senso para a gente poder ser bem enxuto, né? E um pouquinho só para a gente ser mais produtivo e também permitir que o coleguinha seja. Faz sentido para vocês? Faz sim, tio. Sei lá o que tá. E dei esse exemplo. Não, você precisa de ver. É a mesma coisa. Né? Mas eu tenho certeza que essa maneira de falar ficou muito mais fixada para as pessoas, de fato, do que se trata do primeiro S. Não, fora. Aqui, para mim, eu me divirto com isso. Né, me divirto. Para sempre do treinamento que o tio Fabrício deu um exemplo de como aplicar diferente. Falar diferente, né? O 5S do primeiro S. Né? Bem legal. Não, isso fixa tanto que depois as pessoas ficam brincando comigo. Ô tio Fabrício, ó, fiz o 5S ali e tal. Olha para você ver. Uma brincadeira saudável, né? Depois no dia a dia, a pessoa fica me apontando, ó, tio Fabrício, ó, você tem que servir direito, beleza, isso aí. Tá. E é legal. Mas sabe por que isso? Agora falando de forma técnica, do ponto de vista psicológico. Por que isso acontece? Por que gestão de mudança é importante? Por que conhecer fatores psicológicos é importante? O engenheiro, seja o agente Lean, agente de mudança. Justamente porque quando você faz isso, você leva qualquer pessoa, qualquer ser humano, para a fase de infância. E aquele momento é um momento, sem dúvida, a maioria das pessoas era mais criativa. E aquele momento que você não tinha receio, que você era mais disruptivo, você aprendia muito mais. E isso aí te gera um gatilho mental que amplia a sua capacidade de aprender. Essa que é a verdade. Exatamente, né? E é uma forma de aproximar aí a equipe, né, Fabrício? E mostrar a informação que é tão importante que muitos ali só estão dizendo que realmente entenderam e, na verdade, vão para a fábrica e vão fazer diferente, né? Depois dessa forma aí diferente de abordagem, eles vão realmente buscar, né? Ó, cara, vem cá, eu realmente fiz, ó o primeiro S aqui, tá vendo que legal? Então vão se mostrar aí proativos, né? E colaboração também da equipe você acaba obtendo, né? Depois de usar aí a comunicação assertiva, é isso que você está querendo dizer por trás desse grande exemplo aí, né, Fabrício? De
de séries iniciais aí, como explicar, né, para o jardim de infância. Então é a comunicação assertiva. Às vezes você ser um cara muito técnico, você não consegue entrar na mente do funcionário e fazer com que ele colabore com você, né? E fazer com que o processo caminhe e você gere resultados, ou seja, as ferramentas sejam implantadas e você obtenha resultados com isso. Então, às vezes é importante você descer um pouco deixar um pouco a técnica de lado e usar um pouco mais da comunicação assertiva, né, para atingir realmente aí as informações, levar para as pessoas isso e fazer com que elas colaborem com você, né? Então, você vai ser mais produtivo, né? Isso aí é uma coisa pessoal, né? Você tem que trabalhar em si para ser mais produtivo na hora de falar com as pessoas, tá? Então isso aí, pessoal, é muito importante. Comunicação assertiva também faz parte da produtividade. E foi como o Fabrício falou, o pessoal ia chamar ele lá na mesa dele, lá, vem cá, ó, eu fiz os 5S aqui, eu estou fazendo direitinho, estamos obtendo novos e melhores resultados com isso. Então foi sensacional isso aí, Fabrício. Show de bola, né? Que a gente conseguiu complementar, né? E isso que você acabou de falar é justamente o que as crianças fazem. É. Quando elas compram a ideia, elas vão lá e querem mostrar depois. Olha, eu fiz com o meu amiguinho e tal, tal, tal. E é verdade. A gente é assim, qualquer um de nós. Tá? Não tem essa. O fato é esse. E aí, até para respeitar o tempo aí, claro, só fazer uma observação, né, que talvez eu não tenha feito no começo, para o pessoal entender. O agente Lean, ele é algo diferente do especialista de melhoria contínua. Tá? Especialista de melhoria contínua está dentro do guarda-chuva do agente Lean, que não tem a ver com cargo, com posição, com nada disso. O especialista pode ser que tenha. Pode ser que seja um consultor especialista em melhoria contínua, seja um analista, ou seja aí um engenheiro de melhoria contínua. Tá? Melhoria contínua é o quê? É algo focado para você realmente levar de fato um processo, né, uma atividade no trabalho, um ponto melhor, do ponto A para o ponto B que seja, e criar uma evolução ali, que gere mais produtividade, que reduza custo, enfim, que faça, de alguma forma, a vantagem competitiva da empresa ser, de fato, aumentada. Tá bom? Só para dar essa diferença aí. Então, o agente Lean é qualquer profissional, pode ser um diretor, um gerente, um supervisor, um analista, um operador de produção, não importa a posição. É alguém que conhece do Lean e tem disposição para ajudar, né, a coisa, o ambiente, de certa forma, a ser melhor. Agora, o especialista é alguém que vai ter aquele foco de fazer a melhoria contínua, né, e que muitas vezes pode estar atrelado assim, a um cargo, a uma posição. Show, Fabrício. O especialista aí foi o que a gente estava falando antes, né? O cara focado em projetos, né? Ele vai desempenhar ali projetos individuais dentro da fábrica, tá? E vai, né, ser ali uma pessoa-chave para o agente Lean, né? Enquanto a agente Lean está pensando no todo, tem a visão do todo, né? Está preocupado com todos os aspectos, né? Que foi o que você falou, não só de fabricação em si, mas com as pessoas também, né? Com a gestão do todo. Então ele usa ali o cara que é específico, né? Que é o especialista em melhoria contínua, para trabalhar em pontos chaves aí que ele tem que melhorar no processo, né? Então isso é muito importante entender essa diferença entre o agente Lean e o especialista, né? O especialista é um cara focado, determinado para um tipo específico de função. O agente Lean não, é o que faz a gestão do todo ali, né? Não que o especialista não tenha a visão do todo, mas ele vai ser um cara focado para isso, né? É uma pecinha da sua equipe ali. Isso é muito importante. E ter pessoas, né? Eu acho que, para complementar, uma coisa legal que me veio aqui, para complementar é saber selecionar também, né? Tá aí um grande trabalho do RH em saber selecionar também muito bem aí a equipe, né? Com os pré-requisitos que precisa ser para atender cada um dentro da sua posição, né, Fabrício? Perfeito. Esse trabalho do RH que você citou, normalmente ele precisa ser feito aí com um gestor especialista que conheça bem do negócio para que o desenho desse perfil seja o mais robusto possível, né? E que no final a gente possa trazer de uma forma mais assertiva a pessoa que vai estar ocupando essa posição. Isso aí. E, enfim, são profissionais que podem ter uma jornada bem interessante. Não só de transformar a vida das pessoas, de agregar valor, e de até ter uma boa remuneração. Não é isso? Exatamente. Isso aí, eu dei uma pesquisada aí na média de salário, né, do agente Lean, né, fica em torno aí de 3.500, né, Fabrício? Inicial até
5.000, 6.000 reais aí, então é um salário bacana aí para quem está iniciando, né, no mercado de trabalho e que vai ter muita oportunidade de crescimento dentro da empresa também, né? Então, dependendo aí do grande resultado, né, dos resultados que ele desempenhar, ele vai com certeza crescer dentro dessa empresa e ter aí, né, um avanço aí, né, e várias oportunidades de ser aí promovido para outras áreas também, enfim, o céu não é o limite. Quando a gente tem Ué, evolução, o céu não é o limite. eu costumo dizer que o céu é o limite, sim, mas só até você chegar lá. Depois não é mais. Então é isso aí, Fabrício. Eu acho É, que a gente, eu, né, todos os pontos tá importantes. acabando, mas assim, oi? Acabou mesmo os temas aí, ou temos mais tempo? A minha preocupação é com o tempo também, né? É, o tempo tem, acho que vai ter mais uns 3 minutinhos, mas eu deixaria uma mensagem final da seguinte turma aí, né? O conhecimento é o que transforma a vida da gente. Eu diria que assim, ó, a teoria, que é ler, estudar, fazer curso, é muito importante. Só que depois da teoria, tem um vale aqui, ó. Esse vale, ele é aonde você está atuando na prática. Os espinhos, tal, tudo que você passa ali. Então, eu aprendo muito, mas eu tenho que praticar. Então, se eu puder, aprendo um pouquinho, vou lá, vou no espinho e volto, aprendo um pouquinho, vou no espinho e volto, até fazer o half pipe tudinho aqui, ó. Nessa ponta aqui é o resultado. E é disso que se trata o agente Lean como especialista em melhoria contínua. O que o mercado quer e busca hoje, cada vez mais de forma desesperada, são profissionais com a capacidade de resolver problemas. Tá? Ou seja, se eu resolvo o problema, eu melhoro o resultado. Tá? E resolver problema não é ter forma mágica das coisas, não. Resolver problema é ser crítico, é ser criativo, é saber conectar pessoas, é você saber fazer as perguntas inteligentes. Isso são subsídios assim primários, dorsais, que ajudam qualquer pessoa, sem dúvida, a resolver problemas ou a chegar mais perto daquilo que é um cenário melhor diante daquele que você está no momento. Então, eu diria que essa é a grande sacada e a grande jornada de um agente de transformação dentro da filosofia ali. Isso aí, disse tudo, Fabrício. Vou agradecer então aí sua participação. Obrigada, cara, pela parceria aí de sempre. Essa grande troca aí de conhecimento que a gente faz. A gente leva aí um pouquinho, né, daquilo que a gente sabe, algumas experiências aí para quem está começando, né? Agora eu falo para os futuros estagiários aí. Você já tem uma conversa aí mais séria aí com a galerinha que já está trabalhando, né? Realmente já é analista ou até mais do que isso, né? Então muito obrigada mesmo por essa oportunidade, Fabrício, que você coloca aqui para a gente fazer essa troca de conhecimento nos sábados aí. E é isso aí, vamos juntos, vamos tentar aí levar o máximo de conhecimento que a gente puder, né? E tentar ajudar o pessoal aí a obterem melhores resultados dentro do chão de fábrica, né? Fechado. Gratidão pela sua consideração, amizade e parceria. Vamos juntos, porque o aprendizado não para nunca, e no próximo encontro é de azul, tá? Isso aí, beleza, combinado então. Valeu. Isso, tchau, pessoal. Obrigada pela participação de todos, viu? Grande abraço. Abração. Tchau, tchau. Tchau.